E hoje a gente está recebendo aqui a Fernanda Giacomo, que é nutricionista. Vai ser bem-vinda. Tudo bem? Tudo jóia. E a gente vai falar dos alimentos que são fontes de ferro. O ferro, primeiro, para as pessoas entenderem, ele serve para quê? Porque tem cápsula de ferro, tem alimentação rica em ferro, mas muitas vezes as pessoas não sabem o porquê, né? Isso, o ferro ele ajuda a compor a nossa hemoglobina, que faz parte da série vermelha do sangue. Tá. E uma das funções principais é a questão da oxigenação de tecidos. Por isso que quando a gente está com baixo ferro no sangue, que é a anemia, a gente fica muito fraco, indisposto, com pouco fôlego para fazer um exercício, até mesmo andar, às vezes fica cansado com muita facilidade. Agora, isso acontece muitas vezes com a criança pequena também. Pode acontecer. Adolescente ou depois adulto. Qualquer pessoa pode ter. estar suscetível a desenvolver uma anemia por deficiência de ferro, Edu. Agora, por exemplo, para quem está acompanhando a gente, tem uma forma que a pessoa fala assim, deixa eu procurar um médico porque eu acho que eu posso estar sentindo essa falta. Sim, assim, geralmente num exame de clínico, assim, cansaço principalmente. E assim, quando a gente faz o exame clínico, o vermelhinho do olho, ele tá muito branquinho, muito descorado, Aqui. Se estiver muito branquinho, você já fala, né? Pode ter um problema. A gente avalia também se a pessoa está se sentindo bem, como é que tá a alimentação dela, né? Então, e aí depois o ideal é fazer um exame de sangue para diagnosticar. Aí são os glóbulos vermelhos, no caso. Isso. Perfeito. A falta de glóbulos vermelhos. Porque tem os vermelho glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. Isso. O glóbulo vermelho a gente sempre vai ter. A diferença é que quando a gente está com anemia, eles estão mais descorados, eles estão mais clarinhos, porque eles estão rosas. Rosinha, rosadinha, exatamente. Então ele precisa estar realmente bem vermelhinho, significa que ele está com bastante ferro e aí a nossa saúde está ok. Perfeito. Nesse sentido. Então, aqui você separou alguns alimentos e o que eu ia te perguntar, dentre esses alimentos, existem outras opções? Por exemplo, vamos começar com o espinafre. Aí você estava explicando do ferro não M. Isso. E eu fiquei curioso para saber o que é isso. Vamos lá. Então, assim, a gente tem os alimentos fontes de ferro, Edu, e a gente classifica eles em alimentos de origem animal e de origem vegetal. Tá? O que acontece? O ferro M é o que tem nos alimentos de origem animal. Perfeito. É um ferro de melhor absorção, o nosso corpo aproveita melhor. Então... E o ferro não M é um ferro que tem nos alimentos de origem vegetal, que o aproveitamento é menor. Essa Por exemplo, que é a diferença. O espinafre, então, é de não M porque é vegetal. Isso. Então, tem alguma forma, por exemplo, você separou aqui como sendo o espinafre sendo uma boa fonte de ferro. Isso. Tem alguma forma de, combinado com algum outro alimento, da gente ter essa absorção melhor? Tem sim. Por que eu coloquei o espinafre? Porque tem pessoas que são vegetarianas, por exemplo, que não comem carne. Perfeito. Né? Ou alimentos que têm o ferro M, que é o de melhor absorção, que eu vou falar um pouquinho melhor. Então, eles também têm que ter uma fonte. Como é que a gente faz para converter um ferro não M, que é o de baixa absorção, para um ferro M, que é de boa absorção? Na mesma refeição que eu estou comendo esse alimento fonte de ferro, eu incluí um alimento fonte de vitamina C. Entendi. Então, por exemplo, eu peguei lá o espinafre, fiz uma salada com espinafre, coloquei um outro alimentinho que tem aqui que eu já vou falar e eu chupei uma laranja depois. Perfeito. Ou peguei um limão, cortei na hora e espremi em cima dessa salada. Então, essa vitamina C ajuda a converter. Tá? Isso acontece com outros vegetais de coloração verde também? Isso. O espinafre eu trouxe para exemplificar. Dos verdes escuros, ele é um dos que mais tem. Mas a couve, o brócolis... Couve, brócolis, então, espinafre, para quem não gosta de um. É legal porque a gente dá várias opções, Exato. Né? Eles também são fonte de ferro, desse ferro, não M, né? Mas para quem não consome outros alimentos, é uma boa opção. E nesse caso, eles podem, por exemplo, podem ser comidos cozidos, não tem problema. Por exemplo, o brócolis, ou até mesmo espinafre, dá para quem gosta de refogar. Não tem problema. O que a gente sempre orienta é que essa cocção ela seja rápida. Né? O espinafre, rapidinho ele murcha, né? O brócolis mesmo, na hora de cozinhar, ou fazendo vapor, ou se a pessoa quer fazer na água, não deixar ele cozinhando muito tempo. Pode pôr na água quente, na água fria rápida também? Isso, põe na água já fervente. E a hora que levantar a fervura de novo, você já tira. Então é coisa de 5 minutinhos.
minutinhos. Aí você rápido. aumenta a biodisponibilidade dos nutrientes. E deixa a cor dele mais viva Sim, também, fica mais bonito, né? exatamente. Uma dúvida. Panela de ferro. A gente tem absorção do ferro, o alimento fica rico em ferro, um arroz feito na panela de ferro vai ter ferro? Então, os me antigos lembrou outra faziam pergunta. muito isso de cozinhar com prego, e pior que fica. Porque, assim, Pois é. minerais a gente absorve. Até mesmo alumínio, né? Que é um mineral super tóxico, na panela de alumínio, a gente absorve. Então, o ferro também a gente acaba Então é uma boa. absorvendo. Então, depende. Se a pessoa tem excesso de ferro no sangue, que também é um outro problema, não, né? Mas se ela tem uma deficiência, é algo que pode sim ajudar. Me lembrou de 2 perguntas aqui, chefe Edu, peço licença. Como a gente identifica o excesso de ferro? E nesse caso, como o próprio chefe Renato falou, me lembrou que algumas pessoas falavam antigamente que se você comesse literalmente um parafuso de ferro, você estaria ingerindo a quantidade de ferro, porque não tem a diferença entre um parafuso de ferro, entre uma peça de ferro com um feijão. É o mesmo ferro, teoricamente falando. Isso é um mineral, então com certeza. É que hoje é difícil a gente pegar, né? Eu vou colocar um ferro, um prego na comida e eu vou cozinhar. Mas os antigos usavam essa alternativa, assim, essa técnica. De cozinhar com ferro. Sim, em panela de ferro. Isso daí, de certa forma, absorve. E a outra pergunta, Rê, desculpa. Como eu consigo identificar o excesso de ferro? Então, o exame de sangue de rotina, você vê a ferritina, né? Sim. Que é o estoque de ferro no sangue. E aí, se estiver muito aumentado, é um risco, né? E principalmente de indicação de problema inflamatório. Então, Mas- tem gente até tenta fazer sangria, às vezes. Mas não complete a panela com ferro, com nada, ou Sim, com claro. ferradura, com alguma coisa, ainda mais se for usada alguma coisa assim. Exatamente. Esse tipo de coisa não é legal. Isso daí me fez lembrar a sopa de pedra. Nossa. Sim, lá de Que é Portugal. de Portugal. É uma lenda do Frei. Eu fui lá visitar, sentei do lado da estátua do Frei, né? Mas essa sopa de pedra é a mesma coisa, criou uma mística sobre a sopa de pedra. Mas aquela pedra foi para conseguir outros ingredientes. Como ele inicialmente não tinha nada na panela, ele pôs a pedra lá. Aí criou-se toda uma história em cima disso, mas é porque ele não tinha, o único alimento que ele tinha foi uma pedra que ele pegou. Não é que essa pedra fazia bem, porque tem, eu já ouvi cada história, não, porque a pedra faz bem, Tem os minerais, né? dá sabor, dá isso, não dá nada, até porque era uma pedra qualquer da região. É né, mais pra cultural, fazer. né, chefe Edu? É mais cultural. E para complementar, tem outra forma de você identificar Não se a vai falar de pessoa... comer parafuso de novo, hein? Não, mas é uma forma de você identificar se a pessoa tem excesso de ferro. Se ela for brasileira, ela tem excesso de ferro. Porque brasileiro leva ferro o dia inteiro. Todo Aí? tempo. Só ferro que a gente leva. Aí, essa foi boa, Lucas. A primeira é melhor comer sem parafuso, comer 2 parafusos, 3. Aí você separou aqui o feijão também. Isso. Só uma coisa, esses alimentos que têm ferro também são recomendados para quem tem hipotiroidismo também, né? Isso, a gente já falou conta do disso. ferro, né? Isso, o ferro, ele ajuda na regulação da glândula da tireoide. Da tireoide. Né? Então, nos hormônios tireoidianos. E então, se a pessoa tá com hipotireoidismo, dá uma olhadinha também na ferritina dela. Pode dar uma olhada, né, porque pode no aparecer. hemograma, porque é bem provável que ela também esteja com alguma alteração nesse sentido. Aqui você separou o feijão, né? Isso. O feijão é a Que mesma explicação. não M também. também. Eu adoro essas Ele é um explicações ferro, que eu já gravo. É lindo, né? Ferro é não M. É um o ferro de feijão. origem vegetal, então entra na mesma questão. Se a pessoa ela quer usar o feijão como uma fonte de ferro, ela tem que ter esse cuidado da vitamina C depois, na mesma refeição. Perfeito. Tem que ser junto. E uma outra questão também, Edu, que é muito legal de falar, a gente está falando aqui de um nutriente que ajuda na absorção de outro. Tem o contrário também quando a gente fala de ferro. Que pode ser ruim. Que é ruim, exatamente. Então, se eu estou fazendo um contexto alimentar ali, e o objetivo meu é aumentar meu ferro no sangue, não é legal eu incluir naquela refeição um alimento fonte de cálcio. Perfeito. Então, por exemplo, tomar leite, comer Derivado um de iogurte queijo. de sobremesa. Perfeito. Né? Ou colocar na carne, né, um queijo, por exemplo. Os derivados de Leites de derivados, leite. alimentos Então, por que têm exemplo, cálcio. se a gente... Ele inibe a absorção, eles competem pela mesma portinha de absorção na célula. Então, o que tiver em maior Interessante. quantidade vai absorver e o outro não. Então, o que você está explicando, por exemplo, se a pessoa vai fazer um macarrão com molho de espinafre, Uhum. muitas vezes é como um molho branco para espinafre, né, Rê? Ou creme de leite. Tava pensando nisso, Nesse né? caso, é melhor substituir por um outro. Assim, se a azeite, pessoa mostarda, estiver né? usando aquele espinafre com a finalidade de aumentar o ferro dela no sangue.
É isso, porque Perfeito. tem a questão também da palatabilidade, do sabor, Perfeito. né? Tá. Então, não, eu estou com deficiência de ferro e eu quero melhorar minha alimentação para isso. Aí não é Mas recomendado. é interessante a combinação. Sim, Perfeito. exato. Tem que ter esse ponto de atenção. E feijão? Pode ser qualquer um dos tipos de feijão Pode também? ser qualquer um. Feijãozinho preto, ele tem um pouquinho mais. Ah, É isso que eu então ia é falar. Né? Ele tem um algum pouquinho que tenha mais. feijão? Ele tem um pouquinho mais. Que legal, feijão Isso. preto, então tem Mas mais não foi que a ferro. pessoa não gosta do feijão preto. Se ela consumir um feijão carioca, por exemplo, ela já vai estar ingerindo o ferro da mesma forma. Mas não tanto. Não tanto quanto do feijão Então os preto. cariocas levam menos ferro. Por quê? Os cariocas levam menos ferro. Uma é? cidade tão bonita como aquela também. O Lucas faz umas comparações, né? É porque o feijão carioca é engraçado, a tom de curiosidade. O nome feijão carioquinha, né? Não sei se é porque tem alguma coisa a ver com a cidade, mas a gente também Lucas, chama de vamos feijão fazer uma carioca. coisa? Antes Tá? de você falar qualquer coisa, você vai passar no departamento aqui de pesquisa, tá? Não, Você mas- vai pesquisar, porque a gente está recebendo muitos e-mails. Entendi, de pessoas corrigindo. Não, o Data Lucas assim, vem confundindo completamente. Parece eleição. Mas, o Data né? Lucas é igual a eleição, erra muito, assim. Sempre erra, sempre tem um tom. Mas Não, é a que essa margem de informação erro é de 40%, mas vamos lá. é porque o feijão carioquinha, apesar de ter esse nome, também conhecido como feijão carioca, ele não é consumido no Rio de Janeiro. É As pessoas verdade. não têm a tradição de comerem o feijão carioca, o feijão marrom, o feijão branco. Não tem essa tradição. No Rio de Janeiro, a tradição é mais pro feijão preto. É verdade. é Não, verdade. isso Então, é é verdade. engraçado isso, é uma Bom, o coisa meio Data irônica. Lucas acertou hoje. Isso daí é verdade. Então, por mais que tenha o feijão carioquinha, o carioca não tem esse costume. Claro que a gente come, obviamente, deve existir alguns cariocas que comem feijão carioquinha. Mas, tradicionalmente, nos restaurantes, nos bares e nas casas, né, na maioria das casas, é o feijão preto, que Lucas. possui mais ferro. E eu acabei de receber informação aqui do Denis, que falou que você não tem ferro. Não tem ferro. Não, você não tem. Ele falou que o senhor é um cara de pau. É isso que o senhor é. Aí é o seguinte: então foi espinafre, o feijão, aí a gente tem os ovos, aí é mais a gema do ovo. Perfeito. Isso, é mais a gema do ovo. E por ser um alimento de origem animal, tem aquele ferro de boa absorção. Então, isso é então um esse ponto daí de é um atenção. ferro M. É um ferro M. Ele tem absorção mais fácil, então. Isso, uma maior absorção, isso. Ele absorve uma porcentagem maior do ferro que ele tem. Tem algumas coisas que a gente muitas vezes brinca, fala uma coisa tal, e muitas vezes as nossas avós falavam isso quando era pequeno e falavam da gemada, que era bom por causa disso, né? Tá. Depois, quando depois veio a salmonela tal, parou-se de comer gema crua, era utilizado na receita de maionese, era utilizado na teve receita que mudar um pouco, né, a Mudou um utilização pouquinho. dos ovos crus, né? Hoje a gente tem os ovos, a gema pasteurizada, que dá pra gente fazer o mesmo tipo de receita, tudo isso. Agora é interessante como naquela época algumas coisas já eram utilizadas e já tinham esses benefícios. Já. Muitos a gente parou de usar. Nesse caso, tecnicamente, por conta da salmonela, mas mas você não como as precisaria nossas avós consumir. eram inteligentes, né, Fê? Era, mas você poderia consumir o ovo não na gemada, você poderia Sim, consumir o ovo de uma outra sim, forma, sim, sim. né? Então, Ovo cozido. ovinho cozido, né? É que às vezes, por exemplo, já tentaram me enfiar uma gemada na goela quando eu era criança, pelo amor de Deus, eu não Porque, consegui. Mas eu é uma gosto de delícia, ovo. Colocava na doce. mamadeira, né? É, Colocava com biotônico, com conhaque, Então, alguns diziam- com biotônico já. Nossa. Vinho, E daí, vinho alguns também. com cerveja. Sim, Cerveja sim. escura, é verdade. Naquela época faziam. A gente não sabe se isso é correto, tá, gente? A gente tá falando de tradições. isso, então, antes exato. que venham julgar a gente, não estamos falando que é o certo. Nós Olha o estamos- Lucas comer melhor. corrigindo que. Não, é porque eu tenho medo, receio disso, né, chefe Renato? Nós A estamos- pessoa, a mamãe vai falar, eu botei conhaque, meu bebê agora tá bêbado. Não tá chegando tarde de casa, dormiu bem, chega em tarde, não tá querendo mais usar fralda. Ele não tá trocando a fralda por um copinho de conhaque. Então, Vou perguntar pra tua mãe o que que ela te dava quando era pequena, meu. Vou ligar pra ela. ela qualquer dava dia. muito amor, mamãe. Nós vamos falar com ela. Ó, eu vou dar um recado tá com o The Chef, acompanha a gente nas redes sociais, @TheChef com Edu. Aí você separou aqui também a semente de abóbora. Isso. Né? É que muitas vezes até é dispensada quando a gente faz as receitas, mas que a gente pode assá-la, Sim, inclusive. eu já trouxe ela, inclusive, em outros quadros aqui, porque ela tem outros benefícios. E além de ter o ferro, não M, porque ela é de origem vegetal, Perfeito. ela também ajuda na questão intestinal. E aonde que eu vejo, em que ponto a saúde intestinal ela faz bem, ela ajuda em quem tem anemia? Porque um dos motivos da deficiência de ferro, além da falta de ingestão desses alimentos, é o intestino que não absorve muito bem. Ah, entendi. Então, a pessoa
pessoa ela pode até ingerir os alimentos, mas se ela tá com alguma questão intestinal, um estômago Ela pode que não, ter problema. ela pode não conseguir. Ela come, mas ela não absorve. A gente fez uma receita na outra semana de pão de abóbora. Aí a gente pode usar, então, a semente para assar junto. Pode. É uma boa opção. É uma boa opção. Torrar Usar como cereal também. Isso, torrar, como você falou, junto com alguma aveia, algum cereal. Ou torrar ela sozinha, temperada com açafrão, com azeite. E usar pôr em na salada. salada. Ou você até comer assim, tipo, Em vez de salgadinho, assim, fica bom. gostoso. É gostosa. Então ela é uma gostoso, fonte não M. Não M, mas ela tem... Perfeito. Ó, pra você também, em quantidade, ela tem até mais ferro do que o número 1. Que é a carne. Só que ela absorve bem, um pouco menos. Aí né? é a mesma opção que você falou, não usar leite, Não derivado? consumir derivados do leite junto, tá? E consumir alimentos fonte de vitamina C na mesma refeição para Limão, absorver. Limão, laranja, acerola. acerola, abacaxi, morango. Ó, eu vou dar um recado. Com a doutora para saber se, no caso do feijão, se eu cozinhar, não vou perder o ferro, os valores nutricionais. Não. No caso da semente, se eu colocá-la numa frigideira, ou até mesmo se a gente colocar dentro de uma massa, de um pão, eu vou perder esse valor, o ferro? Não, o ferro, por ser um mineral, não. O que a gente mais perde, assim, são mais a parte de vitaminas hidrossolúveis. Elas são mais instáveis. Então, as vitaminas solúveis em água, elas são mais vulneráveis à parte de cocção e tudo mais. Os minerais, eles aguentam um pouquinho mais. Ah, eles aumentam? Não, eles aguentam Eles um pouquinho mantêm. mais. Perdão, Isso, entendi, eles aumentam, aguentam um mas eles pouquinho mais. E aguentam. não se misturam, mais fácil quando- né, de você entender, aguentam mais. Isso, Perfeito. assim, é. Aqueles que se misturam, aguentam menos. O ferro de origem animal também compete com alimentos ricos em cálcio? Mas aí você está falando da ferradura da vaca, né? Não é o ferro. Também, Tá falando ferro do geral, isso, tanto M quanto não M. O cálcio e o ferro, eles absorvem, eles competem na mesma portinha assim de absorção da célula. Se então, quiser fazer também uma dieta rica em cálcio, sei lá, para osteoporose, também quando como então alguma vamos supor que coisa, você está com anemia e quer repor o seu O cálcio. Renato ficou muito intelectual com óculos. As suas perguntas são incríveis. Aí, Renato, você faz o seguinte. Você, no café da manhã, você come alimento rico em ferro. No almoço, você come alimento... Tô brincando. A gente pode, era isso que eu sugeri, mas Era invertido. isso? Por exemplo, Ó lá, ó, tá de vendo? manhã você Tá vendo? toma Sem querer, leite. eu não- Aí no almoço você come os alimentos fonte de ferro. À tarde você come iogurte ou queijo. E à noite você come alimento fonte de ferro. O que não pode ser na mesma refeição, mas você pode consumir no dia em Não, a refeições minha dúvida diferentes. é- E na Uma- madrugada vai numa benzendeira. Pra dar uma melhorada aí Não, na por exemplo, anemia. uma Não. senhorinha que tem osteoporose está com ferro legal. Também, quando vai comer um alimento isso é rico em muito cálcio, é melhor não pegar alimentos ricos em ferro? Também, Eu procuro, essa outra eu parte? nutricionista, assim, mesmo que a pessoa ela não tenha um problema, já não orientar esse tipo de coisa para evitar um problema lá na frente. Entendi. Não pode causar até uma confusão mental, é. né, na pessoa, Tem dependendo. algum alimento que seja a união do útil com o agradável para uma pessoa que esteja sofrendo disso? Porque parte. numa certa idade, na melhor idade, realmente o cálcio começa a ser, a falta do cálcio começa a ser um problema e a falta do ferro também. Tem algum alimento, alguma coisa que a pessoa possa Cálcio já... e ferro juntos, é difícil. Difícil, né? Tem que. Mas aí não tem que consigo fazer uma lembrar de dieta nenhuma mesmo, né? aqui agora, assim. Tem que alternar e fazer uma Não dieta. consigo procurar a lembrar, porque doutora. é ver Ó, tabela cálcio, nutricional. vamos lá. não consigo. Cálcio tem leite, eu vou falando para tentar ajudar. Leite, derivados de leite, Isso. queijo, manteiga, tal. E tem o cálcio nos alimentos de origem vegetal, não vegetal, Animal. outros alimentos. Por exemplo, a espinha do peixe, de sardinha, Sardinha. tem muito cálcio. E porque tem gente que... a gente está partindo para uma outra pauta agora. Tem gente que tem osteoporose porque tem sensibilidade aos derivados do leite, o intestino fica permeável, ela não consegue absorver o cálcio. Então, o leite derivado para ela não é bom. Então, ela tem que buscar outras fontes. Por exemplo, brócolis tem um cálcio bom também. Tem menos cálcio, mas é um cálcio de absorção melhor. Ó, um prato, então, com Sardinha. espinafre e brócolis? Sim. Tá bom, então, né? Ótimo. Então, mas daí ele tem cálcio e ferro, né? E aí dá pra... é isso. Dá para juntar Dá pra dois juntar. alimentos. Dá pra juntar. Solucionamos o problema. Se fosse o problema, na Aí. falta de ferro e cálcio, brócolis e espinafre. Dá pra fazer um prato, né? pra esses dois? Fácil. Perfeito. Boa, Fê, tá vendo? Ainda deu para lembrar. Tá Ó, o certo? Lucas vem. Que bom. Lucas, você então resgatou. Em primeiro lugar, aqui separou a carne vermelha. Pode ser outras proteínas também? É mais a carne vermelha, Tá. Principalmente duas vísceras. Eu sei que a gente não tem muito hábito, às vezes, de consumir algumas pessoas, mas assim, coração de galinha,
né? O fígado de galinha, perdão. Fígado de galinha, fígado de boi, eles têm bastante ferro, tá? É que assim, hoje em dia, nós nutricionistas, a gente até evita passar um pouco de vísceras por causa de uso de medicação em bovinos. Com a forma. Então, exato. Assim, A forma muitas vezes que é preparado também, não é tão fácil? não, a forma, se for grelhadinho, assim, beleza. Mas é mais em relação a como os bovinos hoje são alimentados, Entendi. né? A medicação. Então, de certa forma, no fígado é onde Existe uma para concentração. tudo isso. Então, Perfeito. tudo bem, tem bastante ferro, mas também você está ingerindo substâncias químicas Que não são daquele tão animal. boas. Então, assim, a gente Perfeito. fica meio assim. Mas eu fui uma criança que comeu muito fígado e eu adorava. Porque Fígado de nossa bifinho. avó dava também Nossa, pra bifinho gente. de fígado, assim, sempre gostei. E fazia pro meu filho também, nas papinhas dele, assim, o moleque arrebentava, adorava o fígado. Mudou. Ficava Antigamente, super gostosa. o Denis está lembrando que... Denis, não é 15 anos, né? Você vai falar que você era criança há 15 anos atrás, Denis? Você tá de brincadeira, né? Para quem perde... Você tem alguma coisa para quem troca as idades, assim, alguma coisa? Vamos fazer uma pauta sobre isso? A gente pode Podemos, fazer. né? Parte Porque tem pessoas que cognitiva. esquecem, parte cognitiva. Alimentação para a tal. memória. Então, deixa eu falar. O Denis, há 20... Você falou 15, né? Há 25 anos atrás, nosso diretor comia uma vez por semana o fígado. Sim. Era tradicional. A avó fazia, minha avó fazia também. Minha avó fazia tudo. Ela punha fígado até, fazia patê de fígado, tudo. Aí, a outra questão é, em Minas Gerais, no mercado municipal, um dos pratos mais típicos é o bife de fígado. Que é, como aqui pra gente em São Paulo tem o pastel de bacalhau, lá é fígado. É uma o prato delícia. mais tradicional, que é uma delícia também. É uma delícia. Fê, Não tenha preconceito contra o fígado. Vamos fazer então sobre... Existe isso, né? Sobre Alimentos pra memória, memória. em Ou você homenagem ao nosso diretor. Não foi feito ainda? Se não foi feito, a não, gente porque já pega a Bibi assim, ó. ele já dirigiu... Ô, Denis, quantos programas você já dirigiu? Você tem ideia? Ele falou 15. Ah, mais, hein? Né? É mais, hein? É mais, né? Mais 15. Vamos Modesto. dizer que seja 15. Deixa assim, Lucas. Ele já está há anos comigo. Quer dizer, ele falou quando ele era criança 15 anos atrás. Quer dizer, essa idade não bate. Vamos fazer uma... Resumindo, Depois vamos fazer uma ver pauta alguma sobre coisa. isso? Dá para Vamos. fazer? Dá para fazer sim, que tem. Sobre cognição, sobre... Tem. Então. Tem. Denis, uma pauta dedicada a você, com muito carinho, tá vendo? Já que você confunde as idades, Tem sim. eu acho bacana pra gente fazer. Essa é a Fernanda Giacomo, vou pedir pro pessoal colocar aqui o Instagram da Fê, @Fernanda Giacomo. Fê, seja sempre muito bem-vinda. Obrigado pelo obrigada pelo carinho convite dessa de novo, pauta muito Edu. especial. Você está sempre convidado a Obrigada. voltar. A próxima, então, já está definido, né, Renato? Agora que você está intelectual aí, seja sempre muito bem-vindo você também, Renato, @chefe Renato Pires. Lucas, seja sempre muito bem-vindo, @Lucas Salles. Você de casa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Siga a gente nas redes sociais, @TheChef com Edu e @Edu Guedes Oficial. Fiquem com Deus. Até mais.